Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Estamos aqui na live do perfil 9 no Enneagrama. Mais uma live que a gente está começando aqui toda segunda-feira. Toda segunda-feira a gente faz uma live sobre temas ligados ao Enneagrama. E nesta segunda, na segunda-feira passada a gente não conseguiu terminar a live do 9 por conta da internet e esperamos que hoje a gente consiga, né? Eu acho que a conexão hoje está melhor. Oi, Helena, oi, Patrícia. Acho que a gente está com uma conexão melhor. Vamos esperar as pessoas irem entrando para a gente poder, então, fazer essa live das asas. Oi, tudo bem? É bem importante esse assunto, né, que a gente chama de asas, porque, né, quando as pessoas... Boa noite, Alessandro. Quando as pessoas começam quando as pessoas começam a estudar Enneagrama, algumas pessoas aprendem que elas são aquele tipo, e sendo aquele tipo, elas têm aqueles comportamentos, ou o que chamamos de descritores centrais. O que? Isso sim, a gente entende que faz parte mesmo, que as pessoas têm esses descritores, as pessoas... Oi, Gui, tudo bem? As pessoas têm alguns comportamentos básicos, mas elas permeiam, seus comportamentos permeiam nessas linhas internas, que a gente chama de flechas, e também nessas asas, que são os comportamentos dos tipos vizinhos. E aqui, oi, Rogério, aqui a gente está falando de comportamento, a gente não está falando de nada tão profundo. A gente não está falando da parte psicoespiritual do Enneagrama, que é uma parte muito importante, que faz aí a gente evoluir, crescer, enfim, a gente consegue entender melhor como a gente funciona enquanto um ser no mundo. Mas aqui, quando a gente está falando de asas, e por que elas são importantes, é como se elas nos dessem equilíbrio, sabe? Equilíbrio nesse nosso comportamento mais puro. Então, né, eu estou explicando isso porque às vezes as pessoas não entendem quais são esses conceitos de flechas, linhas internas ou asas. Esses conceitos, eles são basicamente importantes para a gente entender que tem uma movimentação, que a gente não é só isso, que a gente pode ser além disso, principalmente no que diz respeito aos nossos comportamentos. Então, quando eu estou olhando as minhas asas, eu estou olhando aquilo que eu posso me equilibrar, como é que eu posso lidar melhor com o meu tipo puro, né? Eu sendo um 8, então eu sou uma pessoa controladora, ora dominadora, ora intimidativa. Como é que eu posso usar essa asa 7 para dar um pouco mais de leveza, continuar tendo projetos, a minha mente cheia de propostas, enfim, que eu faço acontecer, mas também como é que eu faço para equilibrar com o 9, que pode ser um grande mediador para mim. Entende isso? Então, por que a importância da gente conhecer as asas? Para nos dar esse equilíbrio, né? Então, Oi, Nelita, oi, Selma, querida. Regiane, você falou que queria participar, me fala como. Você quer falar sobre o 9, asa 1, asa 8? A gente tem 2 convidados. Oi, Simone, querida. A gente tem 2 convidados aqui. A Patrícia e a Silvia, mas a gente pode chamar outras pessoas também, tá? No final, eu vou fazer o que eu chamo de uma meditação
básica, simples, em pouco tempo, para a gente entender um pouco essa questão do 9, já que a gente tem um pouco de cada tipo, e incorporar um pouco mais a nossa presença. Tá? Então, eu vou chamar aqui a minha convidada da Asa 8, que é a Patrícia. Né? Então, a Patrícia é uma querida. Patrícia, eu vou te chamar aqui para você participar. E faz tempo que ela sabe qual é o perfil dela, então, tudo dela. Aí, querida, tudo bem? Então, aí a gente, acho que hoje deu certo, né? Você tá com o seu som aí, que está um pouco longe, tá Tá, tudo bem? Tá, você tá me ouvindo? tô te ouvindo. Às vezes a internet de onde as pessoas estão está um pouco mais baixa a conexão e dá um pouco de interferência, mas, enfim, não sei se vocês estão me ouvindo com eco. É, vou pedir para a Helena me sinalizando aí, se for necessário. Então, tá bom, Regiane, assiste aí a nossa live do tipo 9. E as pessoas vão entrando e tá tudo certo, né, Patrícia? Então, a gente começou, tá normal, né? Obrigada. A gente começou a falar semana passada, né, do 9, e a gente, o que a gente coloca? O tipo 9, tipo puro, tipo mediador, né, que não gosta de conflitos, que gosta de manter a harmonia e a paz em todos os lugares por quais transita, enfim. A Flávia está falando que está com um pouquinho de eco. Você tá com fone, Patrícia? Não, Você tem um fone fácil para colocar? eu posso. É Tá. que eu É não por... tô. Eu tenho um aqui, mas não tá com. Não é do meu celular. Você acha que Ah, tá. o é do meu? O eco, às vezes, é por conta disso. Né? Às vezes é bom utilizar o fone por conta disso, ele dá menos eco, né? O que eu estou falando, você está com o som mais alto para me ouvir, então ele dá eco na live. Mas tudo bem, se Eu tô ouvindo super bem. tá. Mas então, mas mesmo assim, Flávia, na minha fala dá eco no, onde a outra pessoa está. Mas não tem problema, vamos tentando por aí mesmo. Então vamos lá. Então, 9 é aquele tipo puro que quer manter a harmonia e paz. Ok. É importante manter a harmonia e paz, mas é também importante ter presença. É importante também a gente viver intensamente aquilo que a gente tem que viver. Porque se eu não tenho presença, eu não estou vivendo intensamente o que eu tenho que viver. Entende? E muitas vezes a gente conversa com o 9 e ele não estava presente. Ele não... A vida passou, muitas vezes, passou por várias situações onde ele não estava presente. É um piloto automático, é o automatismo que o Gurdjieff cita tanto. Tá? Então, quando ele se propõe a usar a asa 8, isso serve para qualquer 9, né? Independente da sua asa predominante, né? Porque, como a gente diz, tem uma asa que predomina mais. Isso por conta também das nossas relações, de como é que a gente lida com as pessoas das outras asas. Então, tem todo um histórico por que uma delas é dominante. Mas a gente tem que usar as duas, de forma que elas nos dê equilíbrio. Quando eu uso a asa 8, eu me coloco nessa presença um pouco mais. Então, por isso parece que o 9, ele tem uma mais força, mais resistência. É por isso que parece que o 9 com asa 8, e quem é 9 com asa 1, precisa ter essa consciência. Então, o 9 com asa 8, ele se torna um pouco mais forte.
Ele é agradável ainda, mas ele se torna um pouco mais forte. Ele é o que menos, ele participa menos dos conflitos. Por exemplo, né, quando a gente vai fazer um trabalho em empresas, o tipo 8, às vezes ele é parte do conflito. O tipo 9, com asa 8, enxerga o conflito e se torna um mediador. Mas ele enxerga muito mais o conflito do que o 9 com asa 1. 9 com asa 1 vai julgar o conflito. Vai dizer, não, isso está errado, não devia ser feito desse jeito. E o 9 com asa 8 diz, não, eu estou ouvindo o conflito, eu sei por que está acontecendo esse conflito, mas vamos atenuar, vamos mediar, entende? São mais práticas, né? O 9 com asa 8 são pessoas mais práticas. São pessoas que se preocupam com as necessidades imediatas, inclusive com a sua situação física, financeira. Por quê? Porque está mais presente a asa 8. Entende? Então, assim, essa intensidade. Enquanto o 9 com asa 1 está muitas vezes mais preocupado com sistematizar as questões do que exatamente fazer elas acontecerem. Então, né, estou colocando de outra maneira as diferenças do 9 com asa 8 e 9 com asa 1, até para ficar, para vocês terem outra visão para a gente poder falar, já que a gente está repetindo aqui o tema, né? O tipo 9 com asa 8 também gosta de se socializar mais, de se divertir mais. Ele põe um pouco mais dessa intensidade em pauta em todos os setores da vida. Né? E aí, como, né, a asa 8, eles obviamente ficam propensos a excessos, né? E aí, esses excessos pro 9, eles impactam da seguinte maneira: eles interferem na capacidade deles se concentrar em metas mais significativas. Tá? O 9 com asa 8 também é mais defendido. Ele, sabe, ele não é que ele vai brigar, mas ele vai levar menos desaforo para casa. Vamos dizer assim. Né? Ele vai, em algum momento, ele tem que falar. Né? E, às vezes, como o 9 tem a questão da agressão passiva, como ele expressa a sua raiva, ele não briga como o 8 e nem quer matar que nem um, fica com ódio que nem um. Mas a raiva é a mesma, está dentro dele. Então, ele pratica agressão passiva. Ele fala que vai fazer e não vai fazer aquilo que estão falando, que estão pedindo para ele fazer. Mas com um belo sorriso, ele diz, ok, queridos, eu vou fazer. Né? Só que não faz, isso é agressão passiva. Deixa o outro esperando até ele se torturar e ficar bem feliz que nem ele está. Enfim, às vezes o 9 pode se tornar genioso. Tá? E num nível menos saudável, porque a gente tem níveis de desenvolvimento, ele pode, inclusive, se tornar explosivo, né? E até cortante, tipo assim, né? Você não está me vendo? Espera aí que você vai me enxergar agora. Então, eu trouxe aqui uma versão do 9 com a asa 8, e vou pedir então para a Patrícia, querida, falar um pouco, assim, mediante o que ela ouviu aqui, né, desses descritores, como é que ela percebe isso no dia a dia, no seu comportamento, no seu ego. Tá legal, Mari. Obrigada aí pelo convite. Vamos ver se o pessoal me escuta direitinho, mesmo sem o fone. Eu realmente passei batido. Tem problema. Quando eu comparo, assim, conhecendo algumas pessoas que são 9 asa 1, realmente as pessoas percebem, e eu me vejo dessa forma também, como você falou, mais forte, né? Mais prática, né? Aquela coisa assim, mais de praticidade, menos sonhadora, né? Menos, né? Aquela coisa bem mais pé no chão, o que nós vamos fazer, né?
sabe? Bem mais, assim, dedicada às ações que precisam ser feitas mesmo. E, então, eu sou mediadora até, parece que veio nada por isso, né? Trabalhei Isso. muitos anos na direitos humanos, então me vi muito nessa situação. Daí, indústria tem muitos oitos, né? Hoje eu vejo Pois. Uhum. Verdade. muitos oitos em liderança, né? Verdade. Ele é quase que normal, e como recursos humanos eu tive essa capacidade. Eu acho que essa foi uma vantagem, né, dessa habilidade aí de ser um 9 com asa 8. Porque acho que o 9 também, assim, puro, né? Não sei se. A gente tem dificuldade em nos expressar, em falar né, o que se, aparecer, vamos dizer assim, né? Sim. Você fica meio assim, discretinha ali, né? Não parece. A asa 8 me dá essa possibilidade de, olha, não, eu vou aparecer, eu vou falar, preciso colocar minha opinião, né? Então, minha opinião é importante, né? Então, o 8, mas às vezes os meus comentários, o 8 me dá esse desbalance. Então, o comentário sai um pouco, como você falou lá no final, lá, cortante, entendeu? Isso. Isso. Então, eu tenho a capacidade de falar um não, assim, que é um não, ponto, 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 ponto. Não tem Sem nenhuma explicação, inclusive, né? explicação e não questiona, a pessoa não tem a possibilidade de De questionar, né? questionar, né? Questionar Verdade. não é tão absoluto. É. Então, aquela mesma pessoa que parece calma, porque o 9 tem calma, né? É muito difícil entender o 9, né? Quando você explica assim, né? Aquela pessoa que parece calma, de vez em quando ela pode realmente, né, tornar tem uma geniosa. É não, Sim, e ponto. sim, sim, verdade, Mas verdade. de socializar, né? Eu acho assim, eu sempre brinco que fala, me convida que eu vou, né? Porque realmente eu me convido que eu vou mesmo. Então eu gosto dessa parte de socializar, de fazer coisa diferente, né? De sair da rotina, né? Então, Uhum, realmente eu acho que eu tenho dificuldade ainda com a minha asa 1. uhum. Ah, tá. Isso que eu ia te perguntar. Qual dificuldade que você tem? Essa coisa que você sabe assim, da disciplina, do sistema, de organizar, sabe? De ter uma Uhum, estrutura. tá. O um é mais estruturado, né? Uhum, Então, mais uhum, tipo, vamos fazer? Vamos. uhum. Mas Certo. o 8 tem assim, Sim, um pouco mais. É o instintivo, né? sim, sim, exato. Vamos. E certo. E assim, te incomoda, por exemplo, essa. Porque o 8 ele traz essa perspectiva assim: olha, vamos fazer, tem que acontecer. Né? E o 8 assim, ele vai cobrar, mas ele vai delegar. Vamos fazer, faz aí. Né? E assim, a sua asa gosta mais disso. A asa 1 tem mais controle, é mais sistemática. Vamos fazer deste jeito. Vamos fazer colocando né, primeiro essa parte, depois aquela e depois aquela outra. Então, isso te incomoda, né? Porque é tua asa, mas É, pode te incomodar. faço isso. Vamos fazer, vamos. E vamos fazer. Eu não fico Certo, naquela, sabe, tem que ser do meu jeito. certo. O controle, eu acho, tenho controle, sim. É, sim, sim, Controle, não da maneira como tem que ser feito, mas que tem que ser feito, dá para entender isso? sim, tem que ser feito, né? Feito. Sim. Uhum, Como eu deixo um pouco mais, sou um pouco mais flexível com isso, mas que tem que ser feito. Então, o controle é nisso, de acompanhar, de entender então, como que tá, sabe, assim, de estar ali um pouco em cima. E também não deixar para a última hora, né? Eu não gosto que deixe para a última hora, então eu fico um pouco também mais
acompanhando, que é o controle, né? Eu gosto de ter o controle, mas assim, para acompanhar que tudo vai acontecer. Uhum. Uma Mas outra coisa, quando... Desculpa, pode falar. eu me lembrei do negócio da pandemia, que eu inventei de fazer crochê e achava que o mundo ia acabar em crochê e estourei meu ombro de tanto fazer crochê. Essa pandemia mexeu com os excessos. Então, eu acho o excesso, né, pega também, né? Eu achava que, nossa, por que não podia parar um pouquinho, né? Dar umas esticadas. Não, tinha que ficar fazendo assim até machucar o ombro. É, até machucar o ombro, né? Impressionante, né? E acaba fazendo isso. E também tem uma falta de. Como tem a falta de presença física, então tem uma falta de presença no corpo, nas dores, no que está acontecendo no seu corpo, porque o seu corpo não está aguentando aquilo, né? Eu só comecei a ter mais presenças, quando você falou aí de presença, também quando eu olho para minha biografia, né? Por eu não lembrar, né? Por falta de presença. Quando eu comecei a fazer yoga, realmente me trouxe mais, e o conhecimento do Enneagrama foi praticamente quase paralelo ali, as duas coisas, né? Comecei no yoga e comecei também a estudar e aprender mais sobre o yoga, e aí realmente eu consegui ter mais presença e conseguir mais, assim, não me lembrar das coisas. Né, aconteceu, né, que isso aconteceu, né, porque acontecia, houve, né, várias situações onde a pessoa, você lembra que eu estava lá? Como assim? Certo. Várias É, situações. Muito, é, é muito triste, isso é muito triste. É muito triste, né? A gente vê muitos relatos do tipo 9 em que situações, muitas situações de vida, da infância, adolescência, eles não lembram. Passagens até importantes, né? Por conta da falta de presença. É muito interessante porque como é que você explica para uma pessoa que está fazendo as coisas, né? Que está trabalhando, está realizando, que ela não tem presença? É difícil explicar isso, né? É difícil explicar. Tem um exemplo simples, às vezes, que eu dou, que é assim: sabe aquela situação em que você pegou a chave, colocou num lugar e não sabe aonde você colocou? E você fica desesperado: ai, cadê a chave? Onde eu pus a chave? E faltou você ter presença naquele momento que você pôs a chave em algum lugar. E para você poder lembrar, não criou memória porque você não estava presente, você fez no automatismo. E aí é o que mais acontece com o 9, ele faz as coisas nesse piloto automático e perde, então, muito daquilo que está acontecendo de importante. É, eu tenho muito, não tenho lembranças, mas tenho situações onde isso aconteceu realmente. E ainda bem, né? Tanto o Enneagrama quanto o Yoga me trouxe mais essa presença, sabe? Essa possibilidade, menos de realmente poder viver de uma forma mais presente em todos os sentidos, né? Sendo tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? O profissional ele nos exige mais, né? Isso. E aí acaba que profissionalmente a gente e às vezes o 9 tem essa coisa do cansaço também, né? E a energia. Isso, Então isso. Se esvai, né? o que aconteceu muito comigo foi do esforço muito grande no profissional. E aí depois, na hora que chegava no pessoal, você dava aquela, tipo, agora já pode. E isso foi impactando mais ainda a memória. Exato, E exato. a atividade tem a ver com a presença, né? E também impacta na relação, né? Porque o Claro, outro espera que você tenha a mesma atitude proativa no relacionamento também, né?
É, mesmo. Isso é muito comum no 9, né? Ele gastou toda a energia, né, ali, tentando ficar presente no trabalho, e quando chega à noite ele está desgastado, ele não tem força nenhuma. Então, trabalhar com a yoga, meditação, fazer exercícios físicos para o 9 é muito importante, para todos nós, né? Todos os perfis, mas para o 9 é o que dá chão, aterramento, conexão com a terra, sabe? É bem importante mesmo. Alguém perguntou aqui, a Flávia, que é a nossa querida Flávia, que é nossa parceira em BH, ela perguntou se pode ser muito resistente, do tipo não dar o braço a torcer. Teimosia? Eu? Que pode ser. Pode ser, né? É difícil também dar o braço a torcer, né? Naquilo que eu posso estar errado, né? Eu posso ter gerado conflitos por causa do meu erro, né? Tipo, como assim? Sou, né, tão bonzinho? Como é que eu tô errado nisso? A coisa do ser bonzinho é dureza, né? Porque a gente a gente acha porque a gente não gosta de conflito, né? Então tem uma falsa imagem. Uhum. Você é bonzinho porque você não Uhum. briga, Sim. É. né? Mas Bonzinho. não, né? Mas não, né? Só que não. A agressividade passiva, ela pode judiar muito, ela pode maltratar muito. Quando eu tive a consciência que eu fazia isso, eu fiquei muito decepcionada comigo mesmo. É por... Sabe, tipo, conversa com todo mundo que está na sala, menos aquela pessoa. Isso. Todo mundo, menos aquela pessoa. Nossa, é uma coisa É. Faz muito. aquela pessoa sentir o quanto ela pode ser desprezível, né? Para o 9, né? Nossa, pisa, Pelas... a gente Pode. fala, pisa e faz assim ainda, né? Como Isso. é Isso. pior que por isso que hoje a gente, é claro, né, está sempre em processo aí, de crescimento e desenvolvimento, mas não deixar, deixar claro, não gostei, de deixar claro, sabe, isso me incomodou, né? E como falar isso também de uma forma amorosa e generosa, né? Sem precisar Sim, também ser cortante. verdade. Aqui. Equilíbrio, olha, gente. Que não é fácil, né? É Não é fácil. verdade. Porque você tende a falar, sabe, assim, de uma forma meio. Desculpe, né? Então, eu vejo que é possível, sabe, assim, mostrar que não gostou de uma forma, sabe, sem muita, né, sem precisar explodir, né, sem precisar. E não precisar ficar fazendo também a agressividade passiva, que isso também machuca mais, às vezes, do que um antes. Passa logo. A agressividade passiva ela pode ficar, ó, você pode ficar enchendo o saco de uma pessoa um tempão. Verdade. A gente está falando. É, A gente está resistência. falando. A gente está falando aqui com o tipo 9 muito trabalhado, tá, gente? Em geral, o tipo 9 não tem consciência e nem sabe o que é agressão passiva, tá? Só vai, pratica agressão passiva, né? E aí é quando a gente olha para o 9 e fala assim, nossa, mas você era tão bonzinho, como é que você faz isso, né? Entende? Na verdade, o 9, como todos nós, precisa também se colocar, ser visto, sim. Se ele não consegue ser visto da forma como ele espera, ele se torna também assim agressivo, né? Só que a agressão dele é passiva, né? O 8 asa, o 9 asa 8, né, Flá, tem mais facilidade de alcançar a virtude, a ação certa, do que o 9 com asa 1? Não necessariamente. Eu estou respondendo, tá, Patrícia, que é uma pergunta mais técnica. Não necessariamente.
Tá? Os dois precisam encontrar a ação certa, é uma virtude, e o 9 com asa 8, às vezes, ele também não consegue enxergar o momento certo para se colocar, se posicionar, né? Patrícia, acontece isso também, né? Claro, claro. A Melita colocou, talvez a falta de presença, o disperse a ponto de não perceber a agressividade passiva. Ele percebe, né? Você não acha? Aham. Todo 9 percebe agressão passiva, só que ele, né, se finge de morto, desculpa a expressão. A falsa ideia de que não tem conflito. É isso, a falsa paz, a falsa harmonia, né? É a falsa ideia de que, não, tá tudo bem, né? Imagina, né? E não, ele tá sendo agressivo e tá olhando para você para ver se você vai escorregar agora na casca da banana ou depois. Enfim, aqui a gente vai falando, né, um pouco mais sobre essas questões de cada tipo, porque é importante, né? É importante a gente olhar para o que tem de negativo, para a gente olhar depois o que tem de positivo. E é o que tem de negativo que vai nos engrandecer, vai nos levar à reflexão do que a gente precisa mudar, né? Mas a gente é muito mais feliz quando fala o que pensa, viu? Como isso? Porque Só fica assim, né? respondendo o pessoal para não ter conflito. O conflito, na verdade, ele é importante, ele nos faz mover, né? Ele nos faz. Eu ainda não consigo um confronto. O confronto para mim ainda é muito. Perfeito. Ele é. Mas o conflito em si eu vejo só positivo, sabe? Eu vejo de forma positiva quando a gente tem possibilidade, né, de depois de um conflito os dois crescerem, os três, né, ou mais, né, pessoas que possam estar em conflito, né. Mas a minha experiência assim, mediar, né, mediar problemas internos em indústria, mediar negociações com o sindicato, mediar me deu, eu acho que ser um 9 com asa 8 me deu essa capacidade, né, de ver o todo, né, o 9 consegue ver o todo, né, consegue ter empatia, né, pelos outros, olha os lados, né, de cada um. Então, esse é o lado positivo, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bom, muito bom. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada pela sua participação. Foi bem importante para a gente, viu? Agradeço muito e a gente se vê logo, logo. Beijo. Um beijo. E aí, gente, a gente vai prosseguir aqui com a asa 1 do 9, tá? Eu vou convidar a Silvia aqui para participar, para ela trazer a outra visão para vocês de como funciona o mesmo 9 com a asa, né, num outro perfil, que no caso é a asa 1. Tá, então eu estou aguardando aqui a Silvia entrar. Oi, querida, tudo bem, Nossa, que Silvia? rápido! Foi rapidinho. Tudo, Agora, hoje a conexão tá boa, a gente não está desconectado. Tudo bem, querida? E aí tudo. você deve ter ouvido eu falar um pouco, né, das diferenças aqui da asa, né, do 9 com 8, do 9 com 1, mas eu vou falar um pouquinho mais do 9 com 1, né? Então, assim, todo tipo 1, ele idealiza, ele é um grande idealista. Então, ele idealiza o melhor, o mais perfeito, né, para a humanidade, né? Não é só para ele, é para a humanidade, né? Então, ele tem uma linha, sabe, de ordem interna, sabe, uma linha. As coisas têm que funcionar deste jeito. Estou falando do tipo 1, tá? Não do tipo 9, do tipo 1. Então, as coisas têm que funcionar assim. É uma linha, sabe? Assim, é quase um eixo que norteia tudo. Então, se eu fiz um planejamento, esse planejamento
de que eu tenho uma meta que em tal idade vou estar em tal lugar fazendo isso e vou ser o presidente da empresa, aquilo norteia a linha dele. E aquilo é o certo para ele. Então, tem uma ordem interna. O que acontece com 9 com asa 1? Exatamente isso. Ele é um idealizador, ele é aquilo que a gente chama de o sonhador. Né? Então, por que ele é o sonhador? Porque ele pega essa asa do desse idealismo, de como as coisas têm que ser, qual o certo. Né? Então, ele sintetiza, por exemplo, ele sintetiza diferentes pontos de vista numa visão de mundo ideal e persegue aquilo. São 9 com asa 1, como Gandhi fez. Né? Ele é mais imaginativo, é mais criativo. Enquanto o 9 está com asa 8, está ali, né? Como a Patrícia falou, tem que ir lá, tem que ordenar, tem que fazer coisas acontecer, tem que liderar pessoas de forma mediadora, mas tem que fazer isso. O 9 com asa 1, ele está fazendo o que tem que ser feito, mas ele está sempre idealizando que aquilo vai se tornar um mundo melhor para ele. Eles são bons na comunicação não verbal, 9 com asa 1. E aí, às vezes, eles fazem uma coisa parecida com o 5. Porque o 5 pensa que fez e não fez. Né? E o 9 faz o quê? Ele pensa que falou e não falou. Então, né, ele idealizou aquela comunicação, né? E ele é bom na comunicação não verbal, ele mostra bastante o que ele está sentindo através da expressão física, principalmente do rosto, né? Mas ele não exatamente se comunicou. Né? Eles são figuras mais amigáveis, tranquilizadoras. Enquanto o 9 com asa 8 ele é mais mediador, atenuador de conflitos, o 9 com asa 1 não viu conflito nenhum na situação. Ele só vai lá e tranquiliza. Né? Gente, vão ter dias melhores. Quase isso. Vamos olhar para o que está bonito nessa situação. Então, assim, ele se torna bastante idealista, né? Então, eles querem que essa ordem interna seja um meio de ordenar o mundo externo, sabe? A linha do né? Então, nossa, essa linha que tinha que nortear o mundo externo. Por que isso não acontece? Né? Tem uma certa indignação, né? Eles também, o 9 com asa 1 também pode ser uma pessoa enérgica, mas de uma maneira distante. Ele não se aproxima em nenhum momento do conflito ou do confronto. Né? E a raiva é diferente do 9 com asa 8, ele se coloca, tipo assim, você não me viu, você vai me enxergar. 9 com asa 1, ele mostra a raiva com comedimento, mais uma indignação. Ele olha e fala, nossa, mas você viu, por que isso aconteceu? Né? E o que mais incomoda o 9 com asa 1 é a questão do respeito, quando ele se sente desrespeitado, é o pior para ele. E diferente do 9 com asa 8, é muito mais a questão do posicionamento, da justiça. 9 asa 8, justiça. 9 asa 1, respeito, ética. Então, assim, e num nível assim, um pouco mais menos desenvolvido, né? Porque, como eu disse, a gente tem níveis de desenvolvimento, é como se ele se colocasse assim se sentisse moralmente superior por isso. Então, o julgamento dele com quem é
amoral, o imoral é mais cruel. No nível menos desenvolvido, né, Silvia? Que nosso caso. Engraçado, com essa história do incêndio. E a vida inteira eu acho que o 9 com asa 1 é muito isso, né? A história do beija-flor que vai lá e pega a água e joga, né? E o 9 se sente muito isso, né? Você está fazendo a sua parte para que a coisa dê certo, né? E essa indignação é muito isso, né? Eu estou fazendo a minha parte, por que, que as pessoas não estão fazendo a parte delas também? Se eles estivessem fazendo a parte deles, né, o fogo se apagaria muito mais rápido, né? E não é que você se sente mais inteligente, você se sente indignado porque eles não estão fazendo, só isso, né? Mas é muito essa indignação, né? Como é que as pessoas não enxergam uma coisa que é tão óbvia, que se eles começarem a fazer também, vai ajudar, né? Isso. Pra gente é muito óbvio isso, né? E dá a impressão de que você está chamando eles de burro e não é isso, né? Mas a indignação é muito forte, realmente é, né? Como é que as pessoas não estão vendo isso? Como é que as pessoas não veem que se elas pensarem, idealizarem isso, tudo vai ser melhor. Isso é isso é Para a resolver o zona. problema. E assim, e sempre, a minha asa 1 é muito forte. Então eu sempre fui muito assim de fazer, organizar, ó, eu vou fazer assim primeiro, depois aqui, depois aqui, depois aqui, né? E às vezes até no excesso de organização eu conseguia fazer umas partes e não conseguia acabar porque né, eram muitos detalhes para se cumprir, né? Se E perde agora, nos assim, detalhes, se perde um pouco isso. mais nos detalhes, né? Depois, aprendendo um pouco mais a usar a asa 8, que eu tinha uma certa dificuldade, a gente percebe bem a diferença entre o fazer com a asa 1, né, que é o fazer de forma certa, né, e o fazer com a asa 8 é fazer o que é certo, né, que Nossa, muito bom isso. a Você falou. gente consegue sentir bem a diferença do sentido do fazer, né? Que pra gente tem, é fundamental, né? Pro 9 é fundamental aprender isso, né? Porque você acha que não, eu tenho minha asa 1, eu tô fazendo certo, né? E de repente, quando você começa a aprender a usar outra asa, agora sim, eu estou usando as duas e agora sim, eu estou sentindo que eu estou fazendo de uma forma completa, né? Eu estou sentindo que eu estou fazendo. Mas de uma forma intuitiva, eu percebo que eu uso muito mais a asa 1, né? Que é o mais natural. Exato, exato. A Flávia colocou, fazer o que é certo, mesmo que não seja da maneira ideal. Exato. Porque o 8 tem a questão, né, Flávio, de fazer acontecer. Tem que acontecer, gente. Vamos lá buscar soluções. É a vida. E o 1, ele tem a questão assim, tá, mas tem que fazer acontecer, mas da maneira certa, olhando os detalhes, sistematizando. E aí ele perde o time, às vezes, de fazer acontecer. Né? E com o 9 acontece muito, né? Por exemplo, principalmente na hora de falar, né? Eu tenho que falar correto, eu tenho que falar de uma forma que todo mundo entenda que fulano, né? Então fulano entende melhor se eu falar de tal forma, mas fulano não vai entender. Então eu tenho que elaborar. Só que aí quando você vai falar, o assunto até já mudou, você perdeu o timing.
E aí você não precisa mais falar, porque já mudou o assunto, né? A gente perde muito timing por conta disso, né? 9 com asa 1 é aquilo que eu falei no início, ele começa a sintetizar os pontos de vista, sintetizar. Isso. E aí ele perdeu, né? Porque passou o assunto, já passou, né? Perdeu o time para explicar exatamente o que ele queria, né? A Flávia perguntou, podemos dizer que existe a asa da flecha, porque minha flecha 9 é o 9 asa 1. Podemos dizer, porque essas linhas internas, elas são mais profundas, assim, do que a gente pode imaginar, sabe? Essas linhas, elas nos levam tanto a uma reflexão do nosso comportamento egóico, como uma reflexão também do nosso comportamento mais do si mesmo, como diz Jung, né? De como a gente é como é a nossa verdadeira natureza. Tá? Então, a gente pode dizer sim, e mais importante que isso é vocês perceberem como é que vocês funcionam, né? Ouvindo as pessoas, já que a gente tem um pouco de cada tipo, como eu funciono nesse tipo, eu sendo 8, eu sendo 3, eu sendo 6, enfim. E óbvio que você, como 6, tem a flecha no 9 e vive as questões do 9, sim. Né? Tanto as asas como, né, os subtipos, sim. Tem uma coisa também, assim, você se percebe, eu gostaria de perguntar como uma curiosidade, se você se percebe enérgica, às vezes, e em que situações, você pode dar um exemplo? Principalmente, assim, em questão de confiança, né? Para mim, fazer... se eu perco a confiança, é uma questão muito séria. Então, a minha reação é muito enérgica nesse ponto. Se eu percebo que eu perco a confiança em alguém, que a pessoa fez alguma coisa que quebrou esse elo de confiança, Certo. a reação é visceral, eu acho, eu diria. Sim, sim. E aí, assim, não vai ver, nesse momento, eu acho que o 9, mesmo sendo asa 1, ele não vai sintetizar pontos de vista, né? Ah, um errou por isso, outro errou por aquilo. Nesse ponto, nesse momento, se é uma questão, ele vai ser enérgico, se é uma questão ética, né, de confiança, como você disse. Então, se a pessoa burlou aquilo que eu considero como ética e confiança, aí eu sou enérgica. E ser enérgico, gente, significa o quê? Eu tomo a decisão necessária. Percebe isso? Que, às vezes, essas questões que a gente passa na vida, né, que nos acontecem, mesmo sendo negativas, nos trazem também um movimento que a gente precisa fazer. Então, nessa hora, muitas vezes eu vejo o 9 indo para a ação certa e Isso, tomando uma porque aí posição. a gente vai pro 8 e deleta a pessoa, né? Você corta completamente a relação com essa pessoa. Sim, aí na asa 8, né? Mas na asa Isso, 1 tem uma coisa enérgica. Vou fazer o isso, outro entender a isso. gravidade daquilo que ele me fez, né? A primeira coisa que a gente faz é mostrar para a pessoa que Sim, aquilo que ela fez, como eu diria, eu não gostei e quebrou com aquilo que era mais sagrado para mim, né? Que para um 9 asa 1, confiança é o que há de mais sagrado.
Então, a primeira coisa que a gente faz é mostrar para essa pessoa que ela violou o que há de mais sagrado para mim. E aí eu vou para a asa 8 e corto completamente, deleto a pessoa. Né? É muito interessante, Silvia, o que você está falando, e a sua constatação do que é mais sagrado, porque o tipo 1, o que ele mais prioriza, na essência, é a sacralidade, o que tem de mais sagrado nas pessoas, né? Quando ele consegue ver o que é sagrado, ele consegue ver perfeição. Então, o 9 com asa 1, quando se depara com alguém que não respeitou aquilo que é mais sagrado, pegou justamente numa questão muito forte para ele, e ele é enérgico. Enérgico, gente, quer dizer assim, se eu precisar, eu coloco um ponto final numa relação de anos, por exemplo, né, Silvia? É porque você parte do princípio que todas as pessoas são confiáveis. Uhum, Né? exatamente. Exato. O 9 está numa postura assim, né? Ok, o mundo é bom, as pessoas vivem em harmonia e eu vim aqui promover a paz. Agora, por favor, né? Sejam éticos, né? Asa 8, por favor, né? Façam o que tem que ser feito. Muito Só que assim, interessante. se não fizer, não tem segunda vez. Isso, isso. Percebem isso, gente? 9 tem uma asa 8 e uma asa 1. Então, assim, esse conceito de bonzinho, vai perdoar tudo, vai ficar tudo bem, não é verdade. Isso é quando ele está na personalidade do lado mais, às vezes, mais doentio dele mesmo, menos saudável. Quando ele consegue se enxergar, perceber que ele também precisa estar no mundo, e para ele estar no mundo, ele tem que estar no mundo com aquilo que ele acredita, aí ele começa a colocar, né, a sua presença e começa assim, usar as asas. Asa 1 não foi ético, asa 8 não fez aquilo que era necessário, que foi preciso. Mas nessa quebra de confiança, oi Mara querida, maravilhosa, Mara nossa parceira em Maringá, nessa quebra de confiança, experimenta a abrasiva, não, desculpa, experimenta a raiva? Boa pergunta, Mara. E aí, o que você diria, Silvia? A raiva veio, mas acho que como eu usei muito a asa 1, ela foi para dentro, né? Ela ficou para dentro Perfeito. e aí Perfeito. Ficou da lei. Entende, Mara? A raiva fica internalizada, mas não quer dizer que a pessoa que 9 com azar não vai ser enérgico e tomar a atitude que ele precisa. Aí entra a ação certa. Entende? Ele não vai expressar como 8 a raiva. Nem o 9 vai expressar a raiva como um 8. Eles usam a agressão passiva. Mas nesse caso, não quebrou nada. Não quebrou nada, né? Não, dessa vez não. a Mari não ia gostar. Não, eu não. Eu ajudo a quebrar, sou tipo 8. A Luciana, oi Lu, saudade de você. Nesse momento a minha estoura, mas é um estouro delicado. Então, não é bem um estouro, né? No caso que a gente está dizendo aqui do enérgico. Ele se torna, assim, preciso, como um bisturi. Isso. Ele vai lá e faz a incisão necessária e, assim, não tem volta. Não tem volta, gente. Entende? A raiva, assim, da confiança, da quebra de confiança e ética. Lembram que o 1 tem a questão da ética. E a sensação é assim, a, a,
ele é de frieza mesmo, né? Na hora de É você. isso mesmo. É muita frieza na hora de você relatar, na hora de você fazer as coisas. Exato. Não tem nada de bonzinho nessa hora, tá? Não tem emoção, não, né? Demonstração de emoção. Não, exatamente. Né? É, a Mara está perguntando, moralista também? Como tipo, né? Você quer dizer, por causa da razão? Não, a questão não é a moral, como no tipo 1, mas a questão de um mundo ideal. É o idealismo, não é o moralismo mais presente no 9. Né? O 9 não é moralista, né? Nenhum 9 é tão moralista assim, né? Isso mesmo, Lu. Oi, Lu. É cirúrgico e vai direto onde dói. Exatamente, cirúrgico, assim. Tá. Vou cortar o fígado desse infeliz. Opa, desculpa. Eu vou pedir para você, aproveitando que você está aí, para a gente fazer, junto com todo mundo que está na live, um minuto de reflexão, assim, fazer um estado meditativo aqui para a gente poder entender um pouco essa questão das asas. Eu vou fazer até onde der, tá, gente? Daqui a pouco cai a live, porque o Insta tem o tempo dele, mas eu vou fazendo, vou pedir para vocês, por favor, fazerem também. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês é sentem numa posição confortável, se possível colocando os pés no chão e fechem os olhos, por favor, e inspirem profundamente algumas vezes, inspirando pelo nariz e expirando pelo nariz também. É como se nesses segundos que vocês estão inspirando e expirando, como se vocês sentissem todo o corpo de vocês e como se vocês, a cada expiração, vocês colocassem um pouco dessa tensão do dia, a tensão do trabalho, a tensão dessa vida que a gente vive incerta, né, dos imprevistos, toda essa tensão para fora. É como se você inspirasse, lembrasse do seu dia e respirasse e deixasse o seu dia lá fora. Se foi bom, se foi ruim, ok. Tem dias que são bons, tem dias que são ruins, tem dias que chovem, tem dias que fazem sol e tudo bem, tanto faz. Todos os dias temos aprendizados. E aí, eu peço que você sinta, o exercício do 9 é sentir presença. Então, como se a primeira presença que eu posso sentir é pelo meu corpo. Sentir meus pés, tornozelos, minhas pernas, minhas costas, minhas coxas, costas. Sentir meus ombros, meus braços, minhas mãos, meu pescoço, minha cabeça. Sinta o seu corpo todo. Inspira e expira. E faça uma coisa importante para você. Agradeça por você ter esse corpo que te leva e traz. Não importa se o seu corpo é gordo, é magro, é alto, é baixo. As pessoas se preocupam com o externo e não com o interno. Simplesmente agradeça por você ter a vida, ter o seu corpo, ter vida, por você ter para onde ir, por você ter pessoas com quem você pode contar. E agradeça mentalmente cada uma dessas pessoas que você pode contar.
E quando você junta suas mãos, é como se você juntasse, o 9 juntasse dentro do coração dele, dentro da mente, dentro do corpo, juntasse tudo que é importante para ele, como se isso desse um eixo, uma estrutura, uma coluna, e essa coluna tivesse uma luz interna. Fique com essa energia